E aqui no estúdio a gente conversa com o deputado do MDB, Ranieri Paulino. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Vitor, a todos que nos assistem na TV Correio. O partido realiza a convenção sexta-feira, reconduz Zé Maranhão, mas com algumas mudanças. Está chegando Benjamin, que estava no Solidariedade, voltou, e Tatiana. Tem um projeto para as eleições municipais do MDB, Ranieri? Na verdade, estamos cumprindo um rito formal, uma exigência do MDB nacional, com vistas à eleição do Diretório Nacional, que esse eu acho que não haverá consenso até então, talvez exista uma disputa, e existe essa necessidade de estruturação, de organização partidária. Eu, particularmente, venho defendendo mudanças também de metodologia, especialmente na interação com as pessoas. Os partidos políticos, via de regra, estão todos hoje, eu acho que sendo muito questionados, talvez muitos tenham perdido até sua identidade de formação, e o PMDB, que em nível nacional vem sofrendo muito com a sua perda de identidade, na Paraíba, nós temos a referência de Zé Maranhão, que é uma referência de probidade, honestidade, de correção, Eu até acho que o MDB nacional devia se inspirar mais nos postulados do MDB da Paraíba, que é um partido de resistência, de coragem, de disputas, E eu acho que esse é o sentimento que nós levaremos também para as eleições municipais. Agora, indiscutivelmente, a recondução de Zé Maranhão manifesta um desejo político de Zé Maranhão, mesmo aí na segunda metade do seu mandato de senador, disputou a última eleição para o governo, tem uma disposição política de Zé Maranhão de seguir na carreira política, Nery. Você conversou com ele, você sente isso dele? Olha, Maranhão é um case. Tem que dizer, essa disposição de vida, não só política não, disposição de vida, e sempre conectado com o que está acontecendo na sociedade, internacional, no Brasil, na Paraíba, nos municípios, sempre muito acessível aos diretórios municipais, a quem quer dialogar com ele. Então, esse é um ponto positivo e relevante da biografia de Zé Maranhão, essa disposição que ele tem com a Paraíba. É o político que tem grandes serviços prestados ao nosso estado. No quesito água, foi o maior benfeitor da história recente da Paraíba nesse grande benefício que é a água. E no quesito probidade e honestidade, ele pode discutir com os últimos ex-governadores da Paraíba e fazer esse debate muito franco. Sem dúvida alguma, Zé Maranhão não tem nenhuma mácula na sua biografia no quesito probidade, não tem operações, não tem ninguém batendo na porta dele, ameaçando bater na porta para levá-lo preso. Então, o Maranhão, de fato, ele é uma referência nesse ponto. E isso, para nós, que somos da nova geração, tem que ser muito bem considerado. Eu tenho muito apreço a Zé Maranhão e a sua vida e, particularmente, tenho aprendido muito com a forma que ele tem se comportado. Agora não chegou a hora dessa nova geração assumir os destinos do partido? O partido que tinha nomes da nova geração expressivos, como o próprio Hugo Mota, Veneziano, Gervásio Maia, Trócoli Júnior. Não chegou a hora dessa nova geração assumir o protagonismo no partido? Vitor, sabe que eu sempre defendi uma reforma eleitoral. Enquanto essa prática de cooptação existir em nível nacional e na Paraíba não é diferente, todos os partidos que estão à margem do poder, eles vão sofrer baixas. O PMDB sofreu muitas baixas em virtude de nós não estarmos no poder, de ser um partido que defendeu a candidatura própria e daí teve essas dificuldades, porque concorrer com a caneta do governo, especialmente com uma Cruz Vermelha, é difícil. Enquanto existisse Cruz Vermelha na Paraíba, a oposição não ganharia eleição aqui. Deputado, na saída do bloco, o senhor falava sobre a Operação Calvário. E sua voz tem sido uma voz de resistência, de combate na Assembleia. Agora, há pelo menos 2 meses, não tem novidades nesse caso, O que é que está acontecendo? Eu até, a título de sugestão, Vitor, eu acho que o próprio Ministério Público deveria se pronunciar acerca disso, De fato, em que está, se é estratégico não falar nada, Porque a população, parte da população paraibana, a própria imprensa, fica buscando informações em relação a isso. Você vê a Checkmate com várias novas informações, com boletins, inclusive, e releases de imprensa, mas a Calvário, não sei se é estratégia do Ministério Público, mas está um silêncio que é interessante que traga essas informações, inclusive se não vai haver mais também operação, se ela já foi encerrada, se o que foi levado da Paraíba será devolvido ou não. É importante, porque houve a troca agora da organização social, mas ninguém mencionou a devolução do que foi levado do estado da Paraíba pela Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha faturou
1 bilhão e 400 bilhões de reais. É o déficit previdenciário do estado da Paraíba, né? É maior do que vários orçamentos de prefeituras, inclusive nacionalmente falando. Então, são quantas telecenas, por exemplo, cenas acumuladas, né? Foi 20 cenas acumuladas só que a Cruz Vermelha faturou. Então, é muito dinheiro. E olha com os serviços precários. Quem está no interior da Paraíba sofre com a falta de saúde pública, né? Você tem aí programa de rádio, quando você abre os microfones, as pessoas reclamando pela assistência. E foi um governo que prometeu a maternidade em cada município. Então, é necessário, né, que esses assuntos, esses temas, eles sejam debatidos, discutidos, mas, sobretudo, seja prestado contas à sociedade paraibana. O governo fez a renovação agora de alguns contratos, renovou, inclusive, com extrato publicado ontem ou hoje, o caso lá do IPSEP, esse foi renovado, mas tinha um TAC que não permitia e que dava mais transparência para isso. De que forma a oposição vai atuar agora na volta dos trabalhos? Olha, sobre esse TAC, inclusive, isso era fruto de uma emenda nossa lá em 2011, quando foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, que teve meu voto contrário, mas em plenário nós contribuímos com a apresentação de emenda para que se fosse regulamentada a lei. A lei de 2011 até recentemente, há 4 meses atrás, não tinha sido nem regulamentada. Você vê o delay em relação, né, às organizações sociais na sua regulamentação. Então, de fato, né, esse é um tema tabu de se tratar na Assembleia da Paraíba. Nós temos uma CPI faltando uma assinatura apenas. Apresentamos algumas convocações, inclusive, tanto de audiências públicas, com a presença de conselheiros do Tribunal de Contas, né, da Secretaria de Saúde, mas esse é um tema tabu que a força do governo não permite que se discuta na Assembleia. Então, se foi alterada as organizações sociais, mas a metodologia será a mesma, né, eu não tenho dúvida alguma, Vitor. Essa eleição da Paraíba, ela foi viciada em todos os níveis, através, especialmente, do que foi desviado de recursos públicos das organizações sociais. O senhor dizia que na Paraíba, enquanto a Cruz Vermelha estivesse aqui, a oposição não venceria as eleições. Com base em que o senhor diz isso? Olha, isso foi um relato de que, aproximadamente 8 anos, um médico muito bem conceituado aqui na Paraíba, ele me relatou isso, né, em off. Ele fez parte, inclusive, de debates na Assembleia, quando a gente debatia essa pauta, né, da alienação dos hospitais públicos à Cruz Vermelha, né, e, de fato, a partir disso foi que eu fui juntando as peças e aconteceu. Deixa eu te dizer, agora em janeiro, um vereador que vota comigo há 4 eleições me procurou, disse: Ranieri, setores do Girassol de Guarabira me procurou para me oferecer 15 empregos na UPA, que é administrada por um OS, e uma ajuda mensal. E o que é que você tem a me dizer? Eu não tenho como concorrer com isso, não tenho a mínima condição. No dia 1º de fevereiro, estoura a Operação Calvário. E aí o vereador volta para mim e diz: olha, aquele assunto, vamos deixar para lá, porque eu acho que vai muita gente presa, eu sou peixe pequeno, acho que peixe grande vai, não quero mais isso não, prefiro ficar com você mesmo. Quer dizer, essa operação pelo menos serviu para inibir muita coisa, porque o que houve de cooptação nessa eleição, em virtude, né, dessas práticas, realmente fez com que o desfecho fosse esse. Ranieri, falando de Guarabira, você citava Guarabira, vez por outra seu nome é citado como um possível candidato à prefeitura de Guarabira. Tem a história da família Paulino, a sua mãe foi prefeita, o seu pai também foi prefeito, é a sua base eleitoral. E vez por outra o seu nome é lembrado. Como é que você tem observado isso? Tem essa disposição? Qual será o encaminhamento que o seu partido vai dar lá em Guarabira, hein? Ô, Vitor, eu fico feliz com a lembrança, né? Nosso mandato sempre esteve muito voltado para a cidade de Guarabira. Guarabira sempre depositou em mim muita confiança e isso, para mim, né, é uma honra, mas também é uma responsabilidade. Mas em que posição eu vou jogar nesta eleição, né? Aí eu não sei o que dizer. Sinceramente, essa resposta não está exclusivamente em mim. Eu estou inteiramente à disposição, né, para estar escalado na posição que me colocarem, seja como candidato, seja como cabo eleitoral, seja para distribuir panfleto, né? Estarei no processo eleitoral naturalmente. Eu sou um ser político, né, além de ter um mandato, né? Mas o nosso grupo político, além de estar discutindo
nomes agora, eu acho que discutem muito mais ideias, eu acho que planejamento, a cidade precisa disso. Precisa de viradas de chave em Guarabira, tá? Isso nós já identificamos, né? O nome certo, isso aí nós vamos fazer o debate no momento próprio, né? A eleição é no ano que vem, mas até lá nós temos que fazer essas discussões, esses debates, o que é normal, o que é salutar, inclusive, para a cidade. Vez por outra, cogita-se uma possível aliança do seu grupo com o grupo do atual prefeito, Zenóbio Toscano, mas o senhor tem mantido as críticas ao governo Zenóbio Toscano, deputado. Olha, o grupo que tem se mantido íntegro é o nosso, né? Existem defecções no governo municipal, grandes lideranças rompendo com o prefeito, como também em relação ao governo estadual. Então, isso nos dá uma condição de estar dialogando com essas defecções, né? E aí, a partir disso, se fazem várias ilações, né? Eu tenho me pautado muito com a coerência. Eu gosto muito de pedir às pessoas que entrem na máquina do túnel do tempo e veja o que o seu político dizia há 10 anos de fulano, de tal tema, e se ele continua a dizer isso, né? São poucos e raros que podem pedir para que as pessoas façam esse comparativo, essa pesquisa. Então, isso para mim é muito caro, para mim é um princípio, né? E a gente não pode transigir nos princípios. Então, questão da coerência, desses pontos de vistas, né? E eu acho que uma aliança, toda ela é possível, desde que as essências sejam permanecidas, mas não existe nenhum diálogo de aproximação com o governo municipal. Quem nos acompanha lá no Brejo Paraibano deve, vez por outra, ali na região de Guarabira, no deslocamento, foi feito um desvio lá no centro de Guarabira. Isso gerou um grande ruído, todo mundo reclamando, eram filas de congestionamento. Como é que está essa situação? Sobretudo para os seus irmãos brejeiros. Foi resolvido isso aí? Eu fiz até um apelo. O prefeito da cidade, prefeito Zenóbio, que está em convalescência, torço para a sua reabilitação. O prefeito interino, o vice-prefeito Marcos Diogo, eu até dei uma sugestão a ele que ele fizesse um experimento, que abrisse, né? Com certeza, até eu acho que a aprovação do governo dele ia ter um grande acréscimo. Continua interditado? Continua interditado. Imagina a principal avenida de João Pessoa, que é Epitácio Pessoa, com uma interdição, com um desvio, né? Não há sentido, né? Especialmente porque ali, né, liga as PBs. Existe um projeto, inclusive, de federalização desse trecho. Então, isso vai ter implicações, inclusive, para o futuro do desenvolvimento da nossa cidade. Então, temos que fazer essa discussão de forma racional, sem discurso de viés ideológico, político, né? A sociedade guarabirense tem reclamado disso, o comércio também tem se ressentido disso, né? Então, fica como sugestão que o prefeito faça um experimento, né? Que ele peça licença ao prefeito, naturalmente, para fazer essa experiência e ver se a população aprova ou não. E faça até uma enquete. Deputado Ranieri Paulino, muito obrigado por sua atenção com o Correio Debate, viu? Muito obrigado a todos vocês, sabe do carinho que tenho por esta casa.